Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dando continuidade à série de vídeos da interlocução entre Lacan e Lévi-Strauss. Nessa série de vídeos a gente tenta atingir um público duplo. De um lado, quem vem pelas ciências sociais e antropologia. A gente tenta trazer um pouco da temática da psicanálise, do campo psicológico de forma geral, para quem se interessa por esse tipo de discussão que o Lévi-Strauss aborda. Já para quem chega aqui pela psicanálise, especialmente pela psicanálise lacaniana, a gente tenta, através da interlocução com Lévi-Strauss, trazer um pouco das bases de pensamento compartilhadas entre esses dois autores, essa série de influências, especialmente de Lévi-Strauss para Lacan. A gente tem trabalhado dois textos aqui do Lévi-Strauss, O Feiticeiro e Sua Magia e Eficácia Simbólica, que são os dois textos que ele tem um diálogo mais profundo com a psicanálise. Tem a série de vídeos aí no canal sobre a sequência da interpretação sobre desses dois textos. Quem quiser assistir os outros, siga acompanhando a série. Lembrando que, na abordagem desses dois textos, uma hipótese norteadora que a gente tem usado é que o Lévi-Strauss ele apresenta alguns exemplos que são uma espécie de exemplo paradigmático para que ele possa apresentar suas teses e suas hipóteses. Então, esses dois textos são compostos de 4 exemplos, mas a partir desses 4 exemplos, a gente vai trabalhando temas explícitos e implícitos ali do texto do Lévi-Strauss nesse diálogo com a psicanálise. Lembrando também que uma hipótese norteadora desse trabalho é que o Lévi-Strauss nem sempre deixa explícito, mas o objetivo do Lévi-Strauss, no fim das contas, é sempre conseguir fazer um salto entre a análise estrutural dessas tribos indígenas para que ele também consiga pensar temas de outras sociedades, tema da nossa sociedade. E esses saltos são feitos por homologias estruturais, ou seja, quando o Lévi-Strauss entende a lógica de um funcionamento de uma tribo, talvez ele consiga entender a lógica de funcionamentos semelhantes em funcionamento em outros povos, no caso nosso. E nesse sentido, o texto do Lévi-Strauss passa por tentar entender esses modos de funcionamento dos processos psicológicos de cura, envolvidos tanto nas tribos indígenas quanto nas nossas, e explicitar esse salto vai ser o objetivo aqui. Quem puder, curta e se inscreva no canal. Bom, então vamos para o exemplo número 3, que eu vou apelidar aqui de Quesalide e os sistemas mágicos comparados, que é o centro aí desse exemplo do Lévi-Strauss. Primeiro contando um pouquinho a história desse exemplo, para depois a gente poder mergulhar nos temas que o Lévi-Strauss vai abordar. Lévi-Strauss nos traz a seguinte história. Havia um indígena numa tribo, e esse indígena tinha uma profunda descrença na magia. Achava que aquilo tudo era uma balela. E ele tem uma espécie de saga pessoal, de tentar provar que aquilo era mentira. Então, novamente, Lévi-Strauss colocando como tema de um exemplo uma individualidade em contradição com o pensamento coletivo da sua comunidade. E então tá Quesalide nessa saga pessoal de provar que magias não existem. E para que ele possa provar isso, ele vai atrás de uma espécie de clube de iniciação de feiticeiros, onde as pessoas desenvolvem e se formam nas práticas xamânicas. E nesse grupo de iniciação de feiticeiros, o Quesalide se dá conta que realmente aquilo era uma balela, porque no fim das contas, aquelas pessoas não eram feiticeiras, mas elas estavam aprendendo como que é encenar. Então, elas tinham como que um conjunto de lições que era compartilhar essas encenações e também alguns pedaços de conhecimentos empíricos, como, por exemplo, como usar certas ervas, como provocar vômitos, como encenar ataques epiléticos, como encenar incorporações. E as lições, então, consistiam na transmissão dessas encenações. O Quesalide fica um tanto espantado com a descoberta daquela mentira, mas como ele está fazendo parte desse grupo de iniciação de feiticeiros,
ele obviamente passa a ser reconhecido pela comunidade também como um feiticeiro, como uma espécie de aprendiz de feiticeiro. E sendo reconhecido pela comunidade como um aprendiz de feiticeiro, logo ele é convidado, ele é chamado por alguém para socorrer uma pessoa que estaria supostamente ali com uma maldição ou coisa do gênero. E o Quesalid, ainda nessa saga de supor mentira ao sistema mágico, vai lá e repete essa série de encenações que ele aprendeu para conseguir sugar aquela maldição e salvar a paciente. E, curiosamente para o Quesalid, ele repetindo aquela série de encenações, o trem dá certo. E a pessoa agradece ele e sai muito melhor. E começa a se produzir uma dúvida na cabeça do Quesalid. Como pode ser encenação e funcionar ao mesmo tempo? E o Quesalid segue nessa saga pessoal de provar que as magias eram uma mentira, mas agora com pulgas atrás da orelha. Talvez supondo que não fosse tão mentira assim. E, novamente, o indivíduo Quesalid passando a ser afetado por essa crença coletiva. Na sequência dessa saga, então, o Quesalid tem uma ideia. Como a tribo dele tinha outras tribos próximas, ele passa a, numa interlocução com essas outras tribos, tentar entender como funcionam esses outros sistemas mágicos e como funcionam as operações que esses feiticeiros fariam. Então é como se ele colocasse métodos em comparação. E o Levi-Strauss até fala que isso é um bom processo científico que o Quesalid está ali aplicando. Ele coloca métodos em oposição. Então o Quesalid vai para uma outra tribo e para uma terceira tribo e passa a aprender com aqueles membros como funciona o feitiço e a comparar. Então é como se o Quesalid, agora com um pouco de pulga atrás da orelha quanto ao funcionamento da magia, não mais descrente completamente, pense: bom, se há tantas magias, talvez alguma seja mais verdadeira que a outra, e passa aí nessa saga de encontrar qual seria essa magia mais verdadeira que a outra. E o Quesalid, ele passa então a perceber uma diferença fundamental entre os métodos dessas três tribos. Na tribo da qual ele vinha, essa operação de sucção desse corpo patológico, dessa maldição da paciente, envolvia uma encenação, mas essa encenação ia pela seguinte forma: o xamã, ele deixava uma penugem, uma pluma, uma pena dentro da própria boca, e no meio do feitiço ele mordia a língua para ensanguentar essa pena, e depois de fazer o processo de encenação de sugar o corpo patológico da paciente, ele cuspia essa pena ensanguentada, mostrando para a paciente. Ao passo que nessas outras tribos que o Quesalid passa a visitar, esse processo não existia. Existia o mesmo processo de sucção desses corpos patológicos, dessa maldição, mas então o xamã simplesmente cuspia no chão. Ele não cuspia essa pluma previamente escondida, ensanguentada, e mostrava para a paciente. E participando então dessas tribos, os habitantes começam a chamar o Quesalid e esses outros xamãs para efetivar curas. E curiosamente o que o Quesalid percebe é que no fim das contas o método que ele usava, que envolvia essa penugem escondida, ensanguentada, mostrada para a paciente, ele era mais eficiente que o das outras duas tribos. E o que acontece então é que agora essas três tribos começam a validar mais aquele método do que os outros. Então, como se o sistema mágico do Quesalid fosse o verdadeiro, seu método fosse verdadeiro, portanto ele fosse o feiticeiro verdadeiro, portanto, os outros se tornam feiticeiros falsos. E o que o Levi-Strauss nos conta, muito curiosamente, é que um desses xamãs dessas outras tribos passa a implorar para o Quesalid contar os seus segredos, contar a verdade daquele sistema mágico, e o Quesalid se nega, porque ele mesmo não sabe se aquilo é verdade. Mas como
essa outra tribo passa a validar o sistema mágico do Quesalid, o que acontece é que esse outro xamã cai em profunda descrença. Cai em profunda descrença, então ele tem um lugar dele social posto em completo risco. De repente ele não tem mais crédito como xamã e a magia dele para de funcionar e para de ser respeitada e para de ser requisitada. Daí o que o Levi-Strauss vai nos contar é que depois desse ato desesperado de pedir para o Quesalid a verdade sobre o método dele, esse feiticeiro primeiro se sente morto de vergonha, né? Morrer de vergonha é um tema importante aqui, não é simplesmente usado ao acaso do Levi-Strauss. Depois de morrer de vergonha, esse feiticeiro foge da tribo, não consegue sustentar uma posição na tribo. Passa um ano, ele é encontrado completamente louco, distante dali, e passam-se mais 3 anos, ele morre. Então, novamente, o Levi-Strauss acentuando a quebra desse lugar social de reconhecimento como catalisador de um grande desastre. Então, Quesalid coloca esses 3 métodos em comparação, entende que o método dele é mais verdadeiro porque produz mais efeitos. E Quesalid, que estava nessa saga interna de provar que os feitiços eram uma mentira, passa-se anos e ele vai sendo progressivamente reconhecido como feiticeiro, como um bom feiticeiro. E, no fim das contas, o Quesalid, que estava nessa saga individual de provar a mentira dos feitiços, ao longo do tempo vai se dizendo cada vez mais uma pessoa que acredita na magia, mas em tons matizados. Ou seja, haveria magias que são realmente encenação, são falsas, e há magias verdadeiras, e ele segue nessa saga pessoal agora de encontrar a verdade da magia, e está colocado nesse papel de ser um feiticeiro de fato. Ele é reconhecido socialmente como feiticeiro. E é isso, no exemplo que o Levi-Strauss nos traz. Agora vamos trabalhar progressivamente para os temas. Bom, um primeiro tema já abordado aqui nos outros vídeos sobre Levi-Strauss é como, para ele e para o Lacan, o pensamento é um ato muito mais coletivo do que a gente pode supor. A gente pode supor a gente tendo muita agência sobre o nosso próprio pensamento, mas Levi-Strauss e Lacan estão, no fundo, dizendo, por esses exemplos, que pensar é uma construção muito mais coletiva do que a gente pode imaginar. Então, nesse sentido, não é à toa que, tanto no Condenado, no exemplo 2, quanto no exemplo do Quesalid, Levi-Strauss escolhe personagens que estão em contradição entre a sua crença individual e a crença coletiva. Porque Levi-Strauss me parece interessado em mostrar como esse pensamento individual ele vai sendo profundamente reescrito pelo pensamento coletivo, como se ele tivesse um desequilíbrio de poder frente a esse pensamento coletivo, a partir do qual ele vai se reescrevendo. Então, essa crença individual vai aos poucos, subrepeticiamente, se tornando um reflexo dessa crença coletiva. E essa grande contradição vai se tornando uma contradição menor entre como o Quesalid e a tribo reconhece o seu mundo. Então, novamente, se o Levi-Strauss dizia que qualquer feitiço ou qualquer processo terapêutico depende de uma crença tripla, do paciente, do feiticeiro, do psicanalista e da comunidade do sistema mágico, no fim das contas, o Levi-Strauss está dizendo especialmente que essas crenças individuais elas vão se imiscuindo essa crença coletiva. Uma forma interessante pela qual Lacan aborda esse problema é a partir da figura da banda de Möbius. Lacan toma a figura da banda de Möbius para pensar como pensamento é uma produção transindividual, onde os limites do que é interno, externo, individual e coletivo se apagam, se misturam, se entrelaçam. Vamos para o próximo tema. Bom, como segundo tema, vou trazer aqui o que me parece ser o âmago desse exemplo abordado por Levi-Strauss. Levi-Strauss nos diz que o Quesalid coloca sistemas mágicos em comparação, para tentar entender qual que era o mais verdadeiro, qual que era o verdadeiro entre eles. E, no fundo, o que o Levi-Strauss está nos dizendo
é que sim, a gente vive nossa vida tomado por uma ordem social, por um sistema simbólico, mas além de a gente precisar dessa necessidade de uma ordem social, de um sistema simbólico, muitas vezes a gente também vive em variados sistemas simbólicos que nos organizam enquanto sujeito, mas às vezes esses sistemas simbólicos variados, eles estão em concorrência, eles são contraditórios, eles são opostos. Então, vamos retomar o tema das análises gráficas estruturais triádicas aqui. É como se, nesse movimento do Quesalid, se colocasse em oposição, em comparação, três sistemas mágicos diferentes, ou seja, três relações entre o sistema mágico, o feiticeiro e o paciente. E o que o Lévi-Strauss vai nos dizendo, que na medida que um sistema começa a ganhar nessa competição, outros sistemas vão se anulando. Porque, afinal de contas, o Lévi-Strauss nos dizia que a própria eficácia desses sistemas depende dessa crença coletiva. Ou seja, esses sistemas simbólicos, eles disputam, sobretudo, o consenso social. O consenso social está em disputa e o sistema simbólico que ganha esse consenso social, ele ganha poder de reconhecimento por dando poder de eficácia. Então, quando Quesalid coloca esses sistemas em oposição, pelo fato do sistema dele ganhar, produzir mais resultado, e produzir mais resultado especificamente porque ele tinha maior capacidade de materialização da doença para o paciente, o que acontece é que esses outros sistemas simbólicos perdem consenso social, perdem lugar de reconhecimento, perdem eficácia e eles vão desmoronando. E ao desmoronar esses outros sistemas mágicos, esses outros sistemas sociais, desmorona as pessoas que estão dentro dele também. Desmorona, por exemplo, o feiticeiro, que participa daquele sistema mágico, tem seu sistema mágico desacreditado e, portanto, ele mesmo, enquanto feiticeiro desacreditado, é desacreditado. Então, esse feiticeiro, ele perde completamente seu lugar social. É como se o sistema que desse sentido ao mundo dele, de repente desabasse, assim como o lugar social que ele vive, de repente desabasse. E, novamente, o Lévi-Strauss traz aqui o tema dessa morte social, dessa quebra abrupta da ordem social e seus efeitos que envolve, esse feiticeiro morrer de vergonha, esse afeto absolutamente social, então ele sente o lugar dele na sociedade destruído, de forma pejorativa. 2, ele não consegue sustentar aquela posição e precisa fugir, não consegue sustentar o seu lugar no convívio social. 3, ele entra num processo de enlouquecimento, de psicose. E 4, o corpo físico dele progressivamente não dá conta de lidar com aquela situação. Quanto a esses desenvolvimentos a gente vai trazer nos próximos temas, mas retornando então, Quesalid coloca sistemas simbólicos em oposição e o sucesso de um é a derrocada do outro. Sistemas simbólicos que muitas vezes estão em concorrência, competindo por o quê? Pelo consenso social. E, novamente, dessa ideia de sistemas simbólicos em comparação, o sucesso de um falha do outro, a gente pode fazer esse salto que o Lévi-Strauss está propondo e pensar as nossas sociedades. Lévi-Strauss está colocando em comparação a efetividade desse método de tratamento, que é o feiticeiro, com a psicanálise. E a gente dizia que ele o fazia por uma questão muito de época e de interlocução. A psicanálise muito poderosa na França dos anos 40, enquanto forma de tratamento do adoecimento mental. Mas a gente pode pensar também que na nossa própria sociedade uma série de métodos e de sistemas de mundo estão em competição. Em competição por uma demanda social, por um lugar de uma demanda social muito recorrente. Qual é esse lugar de uma demanda social? Que pessoas tenham tratamento. Há sempre mal-estar se produzindo socialmente que busca tratamento. Mal-estar que se produz socialmente que busca tratamento e que muitas vezes a dimensão técnica acessível de uma sociedade não consegue dar conta. Por exemplo, as ervas medicinais ali daquela tribo não conseguia dar conta, chama o xamã, assim como na nossa própria sociedade, muitas vezes
os recursos técnicos de amparo desses mal-estar não conseguem dar conta, às vezes por falhas de acesso, às vezes quando esse mal-estar se provoca, por exemplo, por questões psicológicas. Então há uma demanda contínua de tratamento de um mal-estar que se produz socialmente, só que essa demanda ela pode se direcionar a sistemas contraditórios, concorrentes. Uma pessoa em mal-estar pode ir para o psicanalista, pode ir para o terapeuta comportamental, pode ir para o psiquiatra e para o tratamento farmacológico, pode ir para o padre, pode ir para vários lugares sociais. Mas a questão é que esses lugares, eles estão numa espécie de competição por consenso social de que eles têm poder e de que, por terem poder, por serem reconhecidos, eles têm eficácia. Essas coisas andam juntas, consenso social, reconhecimento e eficácia. Portanto, nessa competição pelo consenso social, muitas vezes esses campos entram em contradição, e contradição muitas vezes destrutiva. Por exemplo, o sucesso de um desses discursos pode ser a decadência de outro discurso. O sucesso do discurso psiquiátrico farmacológico pode ser a decadência das psicoterapias e da psicanálise. O sucesso do discurso organicista da medicina pode ser a decadência da religião. A retomada do discurso religioso pode ser a decadência de outras formas de processos terapêuticos. Bom, então estamos no tema dos métodos comparados, dos sistemas comparados e como o sucesso de um pode ser o fracasso do outro. E agora Lévi-Strauss vai começar a apresentar uma série de teses que são muito interessantes para a gente não só pensar a tribo indígena, mas especialmente para a gente pensar disputa dos nossos métodos de tratamento sociais do mal-estar, psicoterapia, psiquiatria, religião. Lévi-Strauss vai dizer, mais ou menos, que a gente pode, de uma forma ingênua, supor que o método que ganha, como por exemplo nos 3 métodos em competição ali do Quesalide, é o método que é mais eficaz e é um método que é mais verdadeiro, aquele que representa uma verdade factual. Mas Lévi-Strauss vai nos dizer que no fundo isso é uma ilusão, que não é um método mais eficaz, curiosamente, o que ganha. Que no fim das contas o método tem, óbvio que tem uma eficácia relativa, mas não é o aumento da eficácia simplesmente que vai fazer com que o método ganhe. E o Lévi-Strauss vai nos dizer que especialmente aquilo que vai fazer um método ganhar dos outros é o seu sucesso discursivo, retomando um tema aqui do Austin, a felicidade discursiva de um método, de um sistema. Ou seja, a sua capacidade de se apresentar como verdadeiro para a comunidade. Novamente, essa capacidade de ganhar consenso não quer dizer que ele é uma verdade em si, uma verdade factual, mas que ele teve sucesso discursivo, ele conseguiu se colocar para uma comunidade como verdadeiro. E além dessa capacidade de conquistar consenso social, Lévi-Strauss, ali pelo exemplo, vai nos dizer que a potencialidade de materialização da causa do mal-estar em um método faz muita diferença, inclusive muita diferença na disputa desse consenso social. Então, voltando ali, por exemplo, o Quesalide, colocando 3 métodos em competição, percebeu que um método que, após a sucção do corpo patológico da paciente, envolvia cuspir uma plumagem ensanguentada e apresentar como a causa do mal-estar que foi retirado, que esse era o método mais eficiente. E, veja bem, ele envolvia certa dimensão de encenação, aquela plumagem, mas para além de não ser uma verdade factual, que aquela plumagem era o corpo patológico do paciente, sobretudo, o efeito se dá ali para o Lévi-Strauss pela capacidade desse método de materializar para o paciente a causa do mal-estar. E esse vai ser um tema essencial para o Lévi-Strauss. Como um método consegue conquistar o consenso social por materializar uma série de causas ordenadas. Então, para o Lévi-Strauss, quanto mais um método, seja ele o Xamã 1, o Xamã 2, o Xamã 3, ou a psicanálise, a psiquiatria, a terapia cognitivo-comportamental, as religiões, quanto mais um método consegue
materializar uma causa de mal-estar, expressá-la adequadamente para o paciente de uma forma muito visível, muito compreensível, e articular uma série de razões que explicam aquele mal-estar e a cura, quanto mais um método tiver felicidade discursiva, sucesso discursivo de apresentar isso como a verdade, mais reconhecimento social, mais consenso social ele vai ganhar, portanto, mais lugar social ele terá e também, curiosamente, até mais eficácia ele terá. Então, fazendo com que os outros métodos concorrentes vão caindo, como, por exemplo, na história do Quesalide. E esses temas são realmente muito interessantes para pensar problemas da psicologia contemporânea. Por exemplo, é muito claro que na nossa sociedade, nos últimos 50 anos pelo menos, a psiquiatria farmacológica tem se desenvolvido, ganhado muito campo, muito paciente, muito recurso, muito reconhecimento. Será mesmo que ela ganhou tanto campo assim, exatamente por uma maior eficácia frente aos outros métodos? Por exemplo, em termos da eficácia, a psiquiatria é bem curiosa, a psiquiatria farmacológica, porque nos últimos 50 anos, o número de diagnósticos de depressão aumentaram muitíssimo, ou seja, foi supostamente se refinando cada vez mais o diagnóstico da depressão. Também nos últimos 50 anos, o acesso à medicação se tornou cada vez mais constante, mais compartilhado, os números de uso de medicação aumentando exponencialmente na população. Mas, curiosamente, essas depressões que são mais diagnosticadas e tratadas, elas não têm caído em quantidade, muito pelo contrário, elas só seguem aumentando. Então, que tipo de doença é essa que se diagnostica, se trata e aumenta? Se diagnostica, se trata e aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta reiteradamente. Se o medicamento ele é adequado enquanto tratamento, porque as pessoas muito frequentemente acabam caindo num uso contínuo dessas medicações por anos e anos ou pro resto da vida. Então é um caso muito curioso enquanto essa suposta eficácia, como ela trata, segue tratando, não resolve o problema e segue tendo cada vez mais consenso social, mais reconhecimento social. E para além do tema da eficácia relativa, a gente vê também com a psiquiatria, talvez a psiquiatria farmacológica, um grande exemplo do grau de materialização, do índice de materialização como diferencial para um sucesso discursivo de um método. Porque, afinal de contas, a psiquiatria, apoiada sobre a medicina e toda a sua história orgânica, ela retira da medicina clássica essa capacidade discursiva de propor aquilo que é a doença e aquilo que é a cura pelos termos farmacológicos clássicos. Então ela retira da medicina clássica, por exemplo, o tratamento que a gente associa muito com uma doença que eu tenho, vem um remédio, mata aquela doença, eu estou curado. Por exemplo, uma bactéria e um antibiótico. E é como se discursivamente esse universo se transportasse para psiquiatria contemporânea, para psiquiatria farmacológica, mas em bases que talvez não sejam verdadeiras esse transporte. Uma depressão com certeza não funciona como uma doença de fora para dentro que invade meu corpo, que é tratada por um fármaco, essa doença cessa e eu fico melhor. As causas psicológicas são muito mais complexas e a inter-relação entre essas causas psicológicas e as formas de existir são muito mais complexas. Mas, novamente, o que importa para o desenvolvimento de uma teoria socialmente não é sua verdade factual, não é sua eficácia em termos muito óbvios, muito diretos. O que importa para o sucesso de um discurso é que ele consiga muito claramente materializar causas de sofrimento para uma pessoa e causas de tratamento desse sofrimento. Quanto mais isso consegue ser materializado de uma forma compreensível para o outro, mais consenso social esse discurso ganha, mais espaço na sociedade esse discurso ganha. E, novamente, a medicina psiquiátrica farmacológica ela é perfeita nisso. Ela propõe que
Aquele mal-estar tem um nome, e daí o lugar do diagnóstico descritivo, isso aí é depressão, isso aí é ansiedade, isso aí é TDAH. Ela propõe que para essa doença que tem um nome, e ela é descrita numa caixinha, tem um tratamento. E esse tratamento é o mais materializado possível, ele é um comprimido. Se mostra para o paciente, toma, esse é o tratamento da tua doença, toma isso que você vai ficar bom. Então é um discurso com muito sucesso discursivo, ainda também por se apoiar sobre todo o histórico da própria medicina. Tendo sucesso discursivo, esse discurso vai progressivamente ganhando espaço de consenso social e também tirando espaço de consenso social de outras formas de terapia, seja religiosa, seja psicológicas, psicoterápicas, como a psicanálise. Esse tema da diferença do índice de materialização que cada discurso consegue dar para as razões, para a causa do mal-estar para o paciente, ele é interessante para o campo psi, não apenas por esse sentido do sucesso discursivo de cada um desses sistemas, mas ele também é interessante para a gente pensar em como o Lévi-Strauss e também como Lacan, nessa sequência, vão pensar o próprio sentido do mal-estar para aquele que sofre. Então, para o Lévi-Strauss e para o Lacan, a materialização do mal-estar é já a transformação do mal-estar. Por quê? Porque uma dimensão muito importante do mal-estar, nesse sentido psicológico do mal-estar, é a incompreensão, é a falta de sentido, é o aspecto caótico do mal-estar nas nossas vidas. Então, o Lévi-Strauss coloca isso no seu pensamento através de um tema, a patologia do pensamento, ou pensamento patológico. E Lévi-Strauss não está falando do pensamento patológico de um indivíduo. O indivíduo tem um pensamento patológico. Ele está falando propriamente da patologia do pensamento com P maiúsculo. É como se o Lévi-Strauss estivesse nos dizendo que uma coisa muito difícil, uma coisa que produz muito sofrimento para o ser humano, é lidar com uma realidade que ele não conhece, com um mal-estar que ele não entende. Por exemplo, uma causa de produção de mal-estar incessante na experiência humana é tentar entender por que a gente adoece, por que a gente sofre, por que a gente morre, por que nossos entes queridos morrem. E que desde sempre a gente tem uma demanda social para que isso seja respondido por qualquer discurso que conseguir bem responder a isso. Mas, curiosamente, a resposta disso, dar uma resposta concreta para a causa do mal-estar, para as razões do mal-estar, ele é também a transformação desse mal-estar. Porque o mal-estar, ele se centra muito nessa experiência do incompreendido, da quebra de sentido, do caos. E, novamente, Lévi-Strauss reforçando como a gente precisa de compreensão do nosso mundo, de uma experiência de ordem, a gente tem uma espécie de necessidade a um sentido dado de mundo. Então, isso vai aparecer no campo psi, por exemplo, quando Freud vai pensar que em psicanálise, investigação e terapia coincidem. O que Freud está, de certa forma, dizendo com investigação e terapia coincidem? Que chega um paciente ao consultório, esse paciente tem um mal-estar, só que uma parte importante desse mal-estar é a própria incompreensão que está no cerne do mal-estar. E à medida que vai se estabelecendo um trabalho, que vai colocando causas articuladas, uma série de sentidos a partir do qual aquele paciente vai entendendo aquele mal-estar, eu estou sofrendo, esse sofrimento é isso, eu estou sofrendo isso por causa daquilo que aconteceu na minha história. Isso não é só uma mera produção de sentido, mas é a própria transformação do mal-estar. Ou seja, quanto mais a gente consegue dar sentidos articulados ao nosso mal-estar, mais ele mesmo se transforma, se reduz.
Então a materialização é a própria transformação do mal-estar no sentido psicológico. Não é simplesmente o remédio antidepressivo que afetou a doença, a depressão que estava dentro daquele indivíduo, produzindo redução do mal-estar, mas é a compreensão daquele mal-estar. Esse mal-estar tem um nome, ele é depressão. Ele faz parte de um sistema que descreve esse mal-estar. Esse mal-estar tem uma cura, o antidepressivo, que vai reduzir a recaptação de serotonina. E a recaptação de serotonina, portanto, vai curar isso. Não é simplesmente o movimento orgânico, mas a compreensão do processo que transforma o adoecimento. E, novamente, essa é uma forma de como Levi-Strauss entende o sofrimento humano. Uma grande dimensão do sofrimento humano é o incompreendido, é aquilo que não tem sentido. E na medida que a gente vai atribuindo sentido para essa experiência, o sofrimento vai se reduzindo. Novamente, no campo da psiquiatria, a gente pode se perguntar mesmo se na psiquiatria se difundiu tanto pelo sucesso da terapia ou pelo sucesso do discurso, no fim das contas, pelo sucesso da capacidade de dar um sentido àquele mal-estar como uma demanda social. Por exemplo, no tema da depressão que eu estou trazendo aqui, nunca foi provado, não há provas concretas entre esse elo causal que ficou tão discursivamente difundido de que a depressão tem como causa baixos níveis de serotonina. É verdade que para depressão se usa como medicamento, um medicamento que inibe a recaptação da serotonina, aumentando o nível da serotonina, mas que o baixo nível da serotonina produziria por si só depressão, digamos assim, uma espécie de falácia discursiva. Uma falácia discursiva que, do mesmo jeito, produz efeitos de as pessoas entenderem que a depressão seria causada por baixo nível de serotonina e buscar um tratamento psiquiátrico que, com um remedinho, transformaria aquele baixo índice de serotonina. Não que necessariamente esse tipo de tratamento não produza efeito benéfico algum, ele produz efeitos benéficos, mas ele se assenta sobre uma espécie de falácia discursiva. E ele funciona nesse assentamento sobre uma falácia discursiva exatamente porque, no fim das contas, ele consegue organizar bem uma materialização da causa da doença e de seu tratamento. Bom, e voltando para outros temas do texto, a gente pode pensar no movimento inverso que isso que produzia o bem, a redução do mal-estar, invertidamente produz também, o movimento inverso produz a produção de mal-estar. A gente dizia como a materialização do sentido do mal-estar é já a transformação do mal-estar. Ou seja, uma grande dimensão do mal-estar humano é o sentido de incompreendido. Quando colocado numa série de razões articuladas, aquele incompreendido se transforma e o mal-estar se reduz. Da mesma forma que essa passagem do incompreendido, do mal-estar, do caos, para a materialização produz redução do mal-estar, a gente pode pensar o movimento inverso. A quebra do que está organizado em direção ao caótico, ao incompreendido, produz mal-estar no sujeito humano. De uma forma assim transcultural no pensamento do Levi-Strauss. Como a gente vê isso no texto? Como no exemplo, depois que esses sistemas simbólicos contraditórios são colocados em oposição, o da tribo do Quesalid ganha e o das outras duas tribos perde. E nessa perda, o que acontece é a quebra desse sistema mágico que dava sentido a toda uma tribo. E também a quebra do lugar social de quem vivia com isso, vivia a partir desse lugar social, desse ofício, os seus feiticeiros. É como se, por exemplo, imaginemos que um crente profundamente crente, de repente, tem a sua fé profundamente abalado. Aquilo produz uma desorganização muito grande no sentido de vida daquela pessoa. Por exemplo, retomando para o exemplo do texto, né? Então, esse xamã que teve o seu sistema mágico rompido de forma abrupta, caindo em descrença, e o seu lugar enquanto xamã caindo em descrença também, o que o Levi-Strauss nos dizia que acontece com ele?
Primeiro, ele morre de vergonha, vergonha esse afeto tão profundamente social, como quem tem o seu lugar social destruído da noite para o dia. Depois ele tenta muito enfaticamente reencontrar um sentido, implorando para o Quesalid para que ele contasse a verdade do sistema mágico. Não tendo conseguido recuperar, através desse ímpeto, uma reorganização do seu mundo simbólico, o Levi-Strauss fala que esse indivíduo precisa fugir dali, ele não consegue sustentar o seu lugar social, mas depois de fugir dali, 1 ano depois ele é encontrado louco, e depois, 2 anos, ele morre. Então, na produção de mal-estar, nessa quebra da ordem em direção ao incompreensível, ao caótico, Levi-Strauss traz o tema aqui de morrer de vergonha, da incapacidade de seguir sustentando um lugar social, e mais especialmente ele traz o tema da psicose aqui. Como que Levi-Strauss está dando uma interpretação sobre a causalidade da psicose muito abruptamente aqui. Levi-Strauss está nos dizendo que a gente pode interpretar a causalidade da psicose, e isso é muito parecido no Lacan, como esse efeito de uma quebra muito radical e abrupta de uma ordem simbólica. Por exemplo, no texto, a queda desse sistema mágico do lugar de feiticeiro para esse indivíduo é sentido de uma forma tão radical de caos que ele cai numa psicose. E a gente pode entender os fenômenos psicóticos no nosso mundo de forma muito semelhante. Talvez o sujeito que desenvolveu uma psicose, ele passou por uma quebra de um sentido que organizava sua vida muito radicalmente, e com essa queda de sentido, por exemplo, a morte de um pai, de uma pessoa que era muito organizadora na vida dessa pessoa, com essa queda desse sentido, essa experiência de caos produz uma psicose. Mas ainda um tema interessante nesse percurso é que a psicanálise vai pensar que o delírio ele não é exatamente a causa do mal-estar da psicose, mas ele é uma tentativa de cura. O delírio ele surge como uma tentativa de cura, como uma reorganização simbólica de um novo sistema. Mesmo que um sistema delirante, ainda assim ele é uma tentativa de reorganização daquilo que estava profundamente rompido, dilacerado, caótico. Então, a causalidade do surto psicótico entendido por essa experiência abrupta de queda de ordem, e também um movimento inverso, o delírio sendo entendido como uma tentativa de cura, de reorganização de ordem nessa ordem caída. Na sequência do texto aí também, na sequência do exemplo, Levi-Strauss fala que esse xamã, depois de 3 anos, morre. E, novamente, aqui aparece no texto do Levi-Strauss, como nessa viés estruturalista, o corpo orgânico e o simbólico eles estão em profundo entrelaçamento. Então, a ruptura do mundo simbólico acaba se produzindo no corpo orgânico, no corpo físico, produzindo uma morte física. Um sujeito não consegue sustentar, inclusive fisicamente, organicamente, a ruptura do seu mundo simbólico, porque corpo simbólico e corpo orgânico estão profundamente entrelaçados. O que dá um sentido, por exemplo, para o tema da psicossomática. O nosso corpo ele é também dependente desse corpo simbólico que a gente mantém na relação com o mundo. A ruptura dele, nos exemplos que o Levi-Strauss vai nos trazendo, é também a ruptura progressiva desse corpo orgânico. Bom, o último tema que eu queria trazer aqui, já fazendo um gancho para o próximo vídeo sobre a eficácia simbólica, é o tema da psicossomática. A gente via como um sistema ordenado de crenças afeta a própria eficácia de toda a terapia possível. A gente também via como a materialização de um conjunto de causas, de sentidos e de soluções para uma doença também afeta decisivamente a forma de sucesso de transmissão disso enquanto discurso, a própria eficácia do tratamento. E no fundo, quando a gente está tratando desses temas, a gente está tratando da psicossomática,
ou também da visão desse tipo de estruturalismo francês da psicanálise lacaniana sobre o corpo e a relação entre o corpo e o simbólico. Para começar essa discussão, esse estruturalismo lacaniano, ele vai pensar que essas divisões clássicas entre mente, corpo, matéria, ideia, realidade em si, representação, elas são falaciosas. Mais ou menos Lacan parte da seguinte ideia: a realidade em si e a natureza, a coisa em si e a natureza estão para sempre perdidas para o ser humano. A gente vive numa outra dimensão, que é a dimensão humana da linguagem. Nessa outra dimensão, tudo é reescrito, é entrelaçado pela linguagem. Inclusive a nossa experiência com o nosso próprio corpo. Então, tomar nosso corpo simplesmente como um corpo natural é uma falácia. Porque o corpo deve ser pensado nesse entrelaçamento entre o corpo orgânico e o corpo simbólico, entre o corpo e a psicossomática, a saúde sendo sempre afetada pela psicologia, pelo psiquismo. Então, a gente viu isso a partir dessas articulações, como um sistema de crenças afeta a eficácia de terapias no corpo, como a materialização discursiva de um conjunto de causas ao sofrimento transforma o próprio sofrimento. E essas temáticas podem levar a gente a pensar em temas como, por exemplo, o efeito das medicações placebo. Os efeitos da medicação placebo vai dizer que mesmo um medicamento falso, num conjunto muito bem ordenado de crenças, pode produzir efeitos. Talvez a gente possa pensar o oposto também, que mesmo um medicamento verdadeiro, num circuito inconsistente de crenças, num circuito que não consegue produzir crença, também não produziria resultado. Por exemplo, será que uma pessoa de chinelo e bermuda, dando uma raiz que tem exatamente os mesmos princípios ativos de uma dipirona, teria efeito analgésico numa pessoa que recebesse essa raiz e não produzisse nenhum significado naquele tipo de tratamento? Essas teorias nos levam a pensar que teria um efeito muito reduzido, pelo menos. O oposto também é verdadeiro. Um medicamento falso sendo dado por um médico num sistema simbólico que dá razão à medicina, que produz um sistema de crenças e que entende o comprimido como um tratamento para uma doença naquele circuito de crenças, ele também pode produzir efeitos de saúde, mesmo não tendo um princípio ativo que vai ter efeito orgânico, mas ele transforma o mal-estar no sentido de ele transforma o mal-estar como dando uma materialização a uma doença e a um tipo de tratamento. Então, nesse tema da psicossomática, vai ser muito interessante para a gente pensar o tema da eficácia simbólica, que vai ser o tema do próximo vídeo. A gente vai deixar aqui as discussões de Lévi-Strauss com a psicanálise do fim do Feiticeiro de Sua Magia e da eficácia simbólica para ser reunidos na conclusão de um vídeo seguinte. Mas no próximo vídeo a gente vai trazer o exemplo sobre a eficácia simbólica, onde a gente vai ver muito Lévi-Strauss trabalhando esse entrelaçamento entre corpo orgânico e corpo simbólico, e como efeitos de saúde se produzem nesse entrelaçamento entre o psíquico e o orgânico, nesse entrelaçamento que, nessa forma de pensar lacaniana, também funcionam como uma espécie de banda de Möbius, onde a gente não consegue delimitar exatamente o que é psiquismo e o que é orgânico. Eles estão sempre em correlação. E é isso. Quem acompanha até aqui, curta, se inscreva no canal e comente sobre dúvidas e interesses. Abraço.